Queridos, eu quero ser bem rápido, claro, objetivo. Queria aprender algumas coisas com você à luz desse texto hoje de manhã. Todo culto de Santa Ceia eu procuro trazer uma palavra mais pastoral, uma palavra de ensino. E eu gostaria de meditar com você em poucas palavras. Então toda a atenção, ela é pouca ainda nessa manhã. Quando eu abro a minha Bíblia em 1 Samuel, no capítulo de número 23 em especial, a Bíblia traz como pano de fundo esse texto que nós acabamos de ler. Me fala de algo chamado ingratidão. Aliás, quem nunca lidou com ingratidão na vida? E eu queria fazer essa pergunta aqui. Quem já experimentou essa palavra chamada gratidão? Erga a mão para o céu. Agora só quem está falando a verdade, levanta as duas. Porque se você não experimentou a gratidão ainda, uma hora você vai experimentar essa palavra tão amarga chamada ingratidão. O interessante do texto e o que vem por detrás do texto é que Davi estava fugindo de Saul. Davi e os seus homens estavam refugiados, estavam escondidos. Não era fácil para Davi ter que se esconder do maior líder daquela nação, que era o próprio rei. Imagina você, onde Davi ia, por onde Davi entrava, sempre existia alguém que falava para Saul aonde Davi estava. Mas houve um momento em que a cidade de Keila estava em perigo. Por quê? Porque sempre os filisteus, eles iam para Keila, e eles chegavam em Keila e eles destruíam tudo. Era mais ou menos assim, o povo de Keila, eles plantavam, eles semeavam, e no tempo da colheita os filisteus vinham e os filisteus levavam tudo. Diz que eles entravam nas eiras e eles pegavam todo o trigo e eles levavam tudo embora. E dessa vez Keila estava sendo atacada mais uma vez. E quando Davi fica sabendo disso, Davi não tinha nada a ver com Keila, irmão. Mas quando Davi fica sabendo disso, Davi ele toma uma iniciativa. Davi quer ajudar essa cidade. E eu fiquei pensando nisso, porque Davi ele tinha um espírito de compaixão. Uma pessoa que tem um espírito de compaixão, meu irmão, ele pode estar passando por luta, por problema, mas quando ele vê uma pessoa mais necessitada do que ele ao lado, ele não consegue ficar aquém, ele não consegue ficar distante. Ele sente no coração o desejo de poder ajudar aquela pessoa. Eu queria profetizar logo de início nessa manhã que Deus tem um desejo no coração de derramar nesses últimos dias sobre as nossas vidas um espírito de compaixão. Eu profetizo que Deus vai derramar sobre a Igreja Evangélica Plenitude um espírito de compaixão. Quem acredita, diga glória a Deus. O mesmo espírito de compaixão que estava sobre a vida de Neemias. Neemias tinha um espírito de compaixão, porque a Bíblia diz que Neemias ele era o copeiro do rei. Neemias estava na sala do rei, Neemias estava na mesa do rei, Neemias estava segurando o vinho nas mãos, e o vinho significa alegria. Mas quando Neemias soube que a cidade dos seus pais, Jerusalém, estava sendo destruída, perceba que Neemias não nasceu em Jerusalém, Neemias nasceu na Babilônia. Neemias não tinha nada a ver com Jerusalém, a não ser que era a cidade dos seus pais. Mas quando Neemias fica sabendo que a cidade estava desolada, a cidade estava sendo destruída, Neemias olha para aquilo e diz que o coração de Neemias se entristece. Diz naquela época que ninguém poderia chegar diante do rei com um coração triste, ninguém poderia chegar diante do rei com um semblante caído. Mas Neemias ele corre o risco. Neemias ele não esconde a sua dor. Por quê? Porque Neemias tinha um espírito de compaixão sobre a sua vida. Ele disse: rei, como eu não posso estar triste, como meu coração não pode estar destruído por dentro, e se o coração alegre formoseia o rosto, logo o coração triste também demonstra que o rosto está triste. E o rei olha para Neemias: e o que eu posso fazer por você, rei?
me manda para Jerusalém, me dá cartas aí, eu preciso ir até lá, eu preciso ajudar a cidade, eu preciso ajudar os muros a reconstruir, rei, me ajuda, porque Neemias tinha sobre ele um espírito de compaixão. Olha para a pessoa que está do teu lado, toca na mão de 3 pessoas e diga: Deus vai derramar um espírito de compaixão sobre as nossas vidas. Você se lembra da passagem do bom samaritano? Que o homem estava caído, os salteadores bateram naquele homem, ele estava prostrado, e diz que passa um levita, e o levita passa de lado. Eu creio que o levita passa até cantando: te louvarei, não importam as circunstâncias. Mas aquele levita não tinha um espírito de compaixão. Diz que passa o sacerdote, talvez com a sua retórica, com a sua teologia, talvez com a sua pregação, mas quando ele vê aquele homem prostrado no chão, diz que ele passa de largo e não faz nada. Mas a Bíblia diz que passou ali o bom samaritano. O bom samaritano passa, e quando ele vê aquele homem, diz que ele se interessa pelo problema daquele homem, diz que ele se aproxima daquele homem, diz que ele pega óleo, pega azeite, pega vinho, e ele começa a tratar das feridas daquela pessoa. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, Deus está procurando pessoas que se interessam pelo problema do outro. Deus está procurando pessoas que não se interessam simplesmente pelo seu próprio quintal, pela sua vida, mas pessoas que ainda conseguem chorar com a dor do outro, pessoas que ainda conseguem se comover com a necessidade do próximo. Deixa eu profetizar na tua vida: Deus vai te usar, meu irmão, de uma forma absurda, para que você leve palavra de vida para alguém. Deus vai te ajudar de uma forma absurda, para que as pessoas, quando chegarem perto de você, possam sentir o amor de Deus, porque o maior exemplo foi Jesus. A Bíblia diz que Jesus se movia de íntima compaixão por todos aqueles que se aproximavam dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: sobre a tua vida existe um espírito excelente, sobre a sua vida existe as marcas de Jesus, sobre a sua vida existe um espírito de compaixão. Eu profetizo que você nasceu para fazer a diferença, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida, na tua história, pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crê nessa verdade, erga as duas mãos aos céus e diga palavras de adoração ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Esse espírito estava sobre Davi. Sabe, querido, muitas vezes nós, quando vemos alguém passando uma necessidade, nós somos indiferentes. Quando alguém vem aqui: olha, vamos orar pela família do irmão que está passando uma necessidade, que alguém está hospitalizado. Muitas vezes a gente ora, mas a nossa oração ela não passa do teto, porque a gente não se move de íntima compaixão por ele. Mas quando é alguém da nossa família, a gente chora, a gente pula, a gente quer mover os céus e a terra. E eu quero dizer que Deus vai nos dar esse sentimento de tomar a dor do outro, da gente realmente estar no lugar do outro. Compaixão é isso, é você se colocar no lugar do outro. E eu posso profetizar que essa vai ser uma das marcas da nossa igreja, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Davi tinha esse sentimento. Davi não tinha nada a ver com Keila. E diz que Davi, ele pede autorização para Deus. Davi vai falar com Deus, dizendo: Deus, eu posso ir até Keila, eu posso ajudar essa cidade. Porque se os filisteus tomassem Keila era uma cidade fortificada, então Keila era um ponto estratégico para os filisteus. E Davi diz assim: eu posso ir até lá, eu sei que eu não tenho nada a ver com isso. E Deus disse assim para Davi: pode ir, Davi, pode ir. E quando Davi recebe aquela notícia, o sim de Deus, diz que Davi, ele reúne os seus homens, seus 600 homens. E Davi chega e fala assim: olha, Deus deu uma ordem, levanta acampamento que nós vamos atacar os filisteus que estão invadindo Keila.
E os homens de Davi disseram assim: Davi, você está louco? Você está maluco? Nós vamos ser alvos nas mãos de Saul, cara. Saul vai saber onde a gente está, e Keila é toda cercada, e ele vai vir e vai nos tragar lá dentro. E isso gerou uma dúvida na mente de Davi. E o que Davi faz na hora da dúvida? Davi vai falar com Deus de novo. Deixa eu abrir um parênteses aqui, e eu queria te perguntar: quando Deus te dá uma direção, quando você ouve a voz de Deus de uma forma muito clara, e você vai e faz aquilo que Deus mandou, mas em um determinado momento as coisas começam a ir de mal a pior, as portas começam a fechar, você vê que a situação não está contento e nem de acordo com aquilo que você imaginava, e aí naquele momento gera uma dúvida no teu coração: será que foi Deus mesmo que mandou? Será que é essa direção que Deus me deu? A pergunta é: quando vem uma dúvida no teu coração, quem você procura? Com quem você vai falar? Porque Davi tinha uma direção para os homens geraram uma dúvida, só que Davi não vai buscar um outro conselho, um outro conselheiro, alguém mais velho. Davi não vai falar com ninguém, Davi vai e volta a falar com Deus. Então aqui eu quero abrir um parênteses: quando a dúvida vier na tua vida, na tua história e na tua trajetória, vai falar com Deus, porque Deus vai se revelar a você. E o interessante do texto é que Deus fala: Davi, eu já não te falei? Pode ir, cara. Pode ir que eu sou contigo. E diz que Davi vai com seus homens, e diz que eles conseguem desbaratar todos os filisteus, eles matam a fio da espada todos os filisteus, eles fogem e eles vão embora. E agora Davi está comemorando a sua vitória, os homens de Davi estão comemorando, eu não sei, talvez estão fazendo um churrasco, mataram um boi lá, estão festejando. Enquanto eles estão festejando, alguém vem e fala para Davi: Davi, olha, Saul está vindo aí, cara. Saul vai te destruir, vai te matar. E sabe o que Davi faz, Tiago? Davi vai falar com Deus. Davi chega para Deus e diz: Deus, Saul está vindo aí? E Deus fala: está vindo. E agora Saul vai me destruir? E Deus fala: ele vai te pegar. Só que Davi esperava que Keila, a cidade, os habitantes de Keila, protegessem ele. Por quê? Porque ele lutou por uma causa que nem era dele. Ele trouxe livramento, ele fez de tudo para aquela cidade, para que aquela cidade pudesse continuar de pé. Só que Davi pergunta para Deus: Deus, os habitantes de Keila vão me proteger? E Deus diz: eles não vão te proteger. O que eles vão fazer? Eles vão te entregar para o Saul. Cara, quando eu li isso, eu fiquei olhando e pensando, porque isso só me pode falar sobre ingratidão. Quantas vezes nós fazemos de tudo para alguém? Quantas vezes nós tiramos do nosso bolso para ajudar alguém? Quantas vezes nós tiramos da boca dos nossos filhos para dar talvez ajuda a alguém? Quantas vezes nós abrimos a porta da nossa casa para alguém? E esse alguém, quando a gente espera no mínimo uma gratidão, um certo reconhecimento, não que a gente precise disso, mas a gente espera uma certa gratidão, e tudo que a gente tem muitas vezes é ingratidão. Quantas pessoas chegaram aqui quebradas, destruídas, casamentos dilacerados? Nós oramos, jejuamos, nós visitamos. Quantas vezes abrimos mão do conforto da nossa família em prol de visitar alguém no hospital, na sua casa? Nós abrimos mão de tantas coisas. Nós fazemos casamento da pessoa, nós batizamos o membro, nós oramos, choramos na necessidade, e quando a gente menos espera, cadê o fulano? O fulano já está na outra igreja. O fulano foi embora. Aí você fala: meu Deus, quanta ingratidão. E eu queria traçar com você 5 princípios que esse texto me ensina, para a gente poder aplicar esses princípios no nosso coração. Eu estava dormindo, e na madrugada Deus foi me dando esses princípios, e eu acordei e escrevi ele aqui no meu celular, e eu queria compartilhar com você. Primeiro princípio: o que eu aprendo
com esse texto de Davi. Primeira coisa, nunca deixe de ser quem você é por conta da ingratidão. Diga comigo, nunca deixe de ser quem você é por conta da ingratidão. Você não pode permitir que o ingrato roube a sua identidade. Sabe por quê, querido? Porque existem algumas leis espirituais, irmão João, algumas leis bíblicas, que diz que aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Então, se alguém que você fez o bem, alguém que você ajudou, alguém que você estendeu a mão, em algum momento da sua caminhada, esse alguém foi ingrato com você, fique tranquilo, Deus vai levantar um outro alguém para que seja grato a você, para que você encontre o caminho da honra. Por quê? Porque aquilo que você plantar, cara, você vai colher. Isso é uma lei bíblica, não tem como. Agora, o que a gente não pode é parar, deixar de ser quem a gente é, perder a nossa identidade, porque alguém é ingrato, porque alguém foi injusto com você, porque você estendeu a mão e quando você esperava uma outra mão amiga você não teve, porque você andava com a pessoa e do nada essa pessoa foi embora, abriu mão de você. Se prepare, porque Deus vai levantar outras pessoas que reconheçam quem você é, pessoas que sejam bênção na sua vida, porque se você foi bênção na vida de alguém, Deus vai levantar também pessoas que sejam bênção na tua vida, pelo poder do nome de Jesus. Davi esperava isso de Keila. Davi esperava que Keila o guardasse, o protegesse, não permitisse que Saul chegasse perto dele. E quantas vezes, irmão, eu me lembro, porque é uma coisa que eu fui, careca, é bom de bola, você sabe disso, já te dei tanta touca, rolinho. O Ronaldo está aqui, eu estou falando para o Ronaldo ouvir. Em Cristo eu falo a verdade, né? E eu lembro que a gente jogava bola aqui perto do fórum. Não sei quem é desse tempo aí, irmão. Os meninos não sabem nada disso. Mas aqui perto do fórum tinha um campo. Quem é desse tempo que lembra do campo do fórum aqui? Só você, Walter. Você é pelo menos 2 décadas mais velho que eu. Tinha um campo aqui. E eu me lembro que a gente ia jogar bola lá. Irmão, saía cada pau, cada racha. Meu irmão, eu nunca fui tão bom de briga, mas quando eu via alguém apanhando, eu entrava no meio, irmão. Se não tivesse que bater, eu ia apanhar junto. E tal, aquela briganhada e tal, tirava todo mundo do meio e não sei o quê. E eu me lembro que um dia, numa partida, eu lembro que eu dei um lance no cara e o cara me deu uma sarrafada e eu levantei brabo, né? Eu levantei brabo e aí quando eu levantei, os caras já vieram tudo para cima de mim. E quando eu olho para o meu time, irmão, estava todo mundo na outra trave. Me deixaram sozinho. Eu falei, Senhor amado, que é isso? Ou seja, existem momentos que a gente espera que alguém retribua a boa ação que você teve. Existem momentos, aliás, a gente está construindo bons relacionamentos, irmão. Não é que a gente espera algo em troca, não. O bem a gente pratica não importa quem. Mas nós, estamos construindo relacionamentos. E bons relacionamentos. Na verdade, a gente consegue contar no dedo os verdadeiros amigos, aqueles que pulam na frente da batalha, né? Outro dia eu estava aqui na frente, eu senti o irmão Raimundo chegando perto de mim. Eu falei, o que foi, irmão Raimundo? Não, pastor, se alguém chegar perto do senhor, eu já pulo no pescoço. Eu falei, glória a Deus pela vida do irmão Raimundo. Então, se você for chegar perto de mim, cuidado com o Raimundo. Mas a gente espera isso. Agora, não é porque a gente está lidando com o ingrato que a gente vai perder a nossa identidade. A gente vai continuar tendo um espírito de compaixão sobre as nossas vidas. Será que você pode tocar na mão de 3 pessoas e diga, não perca o espírito da compaixão? Segundo, aprenda a lidar com a maturidade, com o sim e com o não de Deus. Irmão, isso é muito sério.
Porque o que a gente precisa nos dias de hoje é ter maturidade. E a gente vê muito crente que na realidade, espiritualmente falando, não cresceu. Continuam sendo crianças. Não importa quanto tempo está na igreja. Tem muita gente velha que ainda é criança e tem muita gente nova que já atingiu a maturidade. Maturidade não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com o tempo que você está na igreja. Se tem uma coisa que nós devemos pedir para Deus é maturidade. Houve momentos que Deus disse sim para Davi. E houve momentos que Deus disse não para Davi. Sabe, querido, nós estamos preparados para o sim de Deus. Mas nós não estamos preparados para o não de Deus. Tem pessoas que já passaram pela igreja e disseram assim para mim: pastor, eu posso ir ministrar numa outra igreja? Eu disse assim: pode ir, querido, vai na benção. Irmão, eu disse eu vou usar uma hipérbole aqui, mas eu disse quase que 100 vezes para esse cara: pode ir. Um dia que eu disse não vai, ele saiu da igreja. Ou seja, nós estamos preparados para o sim, e nós não estamos preparados para o não. E nós precisamos entender que a nossa vontade, ela precisa estar em conexão com a vontade de Deus. Terceiro, escute isso. Davi era um homem de guerra, mas Davi, acima de todas as coisas, Davi era um adorador. Você lembra quando Davi voltava do campo de batalha? As mulheres sempre estavam pelo caminho, as crianças dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ou seja, Davi era um homem de guerra, Davi sabia lidar com a espada, mas Davi também era um adorador. Se você olhar para o texto que nós lemos, houve um momento em que Saul está vindo para pegar Davi, e diz que Davi pega uma éfode. O que é uma éfode? Uma éfode é uma indumentária do sacerdote, que sempre quando ele ia para o campo da batalha, para adoração, eles tocavam, é como se fosse um chofar nas mãos. E Davi, antes de tomar uma decisão, antes de Davi tomar uma atitude, Davi vai adorar a Deus. Eu tenho dito aqui, meu irmão, adore a Deus sem razões, que Deus te dará razões para adorá-lo. Quando você não souber o que fazer, quando você não saber qual direção tomar, erga a tua mão para o céu e comece a adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu sei que você nessa manhã não tem uma éfode nas mãos, mas você tem a sua voz. Você pode clamar, você pode adorar, você pode exaltar. Eu vou dizer até você dar glória. Você não tem uma éfode nas mãos, mas você pode dar glória, você pode dizer aleluia, você pode exaltar o Senhor, você pode dizer que Ele é santo, que Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Enquanto você adora, vem glória. Enquanto você adora, Deus trabalha ao seu favor. Enquanto você adora, a Bíblia diz que desde a antiguidade ainda não se viu e nem se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Você tem uma decisão para tomar, adora. Você não sabe o que fazer, adora. Você não sabe qual saída tomar, adore. Adore, adore, adore. Enquanto você adora, Deus se move ao teu favor. Abra a tua boca, pelo amor de Deus. Tira teu chapéu de pedinte, tira teu chapéu de pidão e diga palavras que exaltam e engrandecem o nome do Senhor. Se você tem motivos para adorar nessa manhã, fica de pé no teu lugar, erga as tuas mãos para os céus e dê a maior glória que você pode dar a Ele. Aleluia! O último princípio aqui eu termino. O que salvou Davi? O que salvou Davi foi a verdade.
Irmão, é impressionante como a gente tem dificuldade com a verdade. Tem gente que não gosta de ouvir verdade. Não, se eu falar a verdade para ele, ele vai sair da igreja. Não, se eu falar a verdade para ele, ele não vai entender. Então a gente parece que gosta de ouvir mentira. A gente gosta que passe a mão na nossa cabeça do nosso pecado. Cara, você está dando mancada pra caramba e a gente tem que ainda te adular. A Bíblia vai dizer que é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entenda que Davi soube lidar com a verdade. Deus, os caras vão me matar? Vai, cara. Keila vai te proteger? Não vai. Deus em nenhum momento titubeou, dizendo, não sei, Davi, vamos ver o que eu posso fazer por você. Deus não titubeia. Será que existe esse verbo? Nós titubeamos. Tu titubeais, mas Deus não titubeia. Deus foi direto, Deus foi claro, Deus falou a verdade. Agora o mais bonito é que Davi, ele soube assimilar a verdade. Davi não faz cara de, meu Deus, como o Senhor pode fazer isso comigo? Davi não entra num quarto e fica trancado num estágio de autocomiseração, dizendo, olha o Deus que eu tenho, eu compro luta, eu me entro com motivo de compaixão pelo outro, eu guardei a cidade e eles não me protegeram, e quer saber, nem o Senhor me protegeu, então eu vou ficar confinado, eu vou entrar em depressão, não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber de nada. Cara, Davi era demais. Eu sou apaixonado por Davi, porque Davi soube assimilar a crise, o problema, a dificuldade, a situação ruim. Tem gente, meu irmão, que consegue adorar a Deus quando tem emprego, quando tem dinheiro, quando tudo está bem, mas basta chegar o dia mal, ele quer desistir de tudo, quer chutar tudo, quer abandonar tudo, quer ouvir mentira, não quer ouvir verdade. Tem gente que está no pecado, na prática do pecado, está no erro, e quando vem uma palavra de confronto, uma palavra que te coloca diante do espelho, cara, é você e você mesmo agora. Você, ao invés de dizer, Deus, obrigado por essa palavra, obrigado por essa direção, porque eu vou sair daqui da igreja tomando um outro posicionamento. Eu sei que o Senhor tem um destino melhor do que aquele destino quando eu entrei aqui. Eu sei que o Senhor está me dando direção, e eu não vou ficar confuso, porque o Senhor não está dando uma palavra paliativa, o Senhor não está dizendo aquilo que vai massagear o meu ego, o Senhor não disse que eu vou vencer, quando na verdade eu tenho que mudar de vida, eu tenho que mudar um posicionamento, eu não tenho que entrar no manto. O que eu estou precisando é de mudar a minha história, mudar a minha sorte, mudar a minha vida, para que as coisas aconteçam. E a bênção agora só é uma consequência diante de tudo aquilo que eu vivo na presença do meu Deus. Então Davi não tem dificuldade com a verdade. Deus está procurando uma igreja assim hoje, Renatinho. Uma igreja que não tem dificuldade com a verdade. Uma igreja que quer se olhar no espelho. Não tem coisa melhor do que você não olhar no espelho e o espelho não te condena, irmão. Não tem coisa melhor do que você ser verdade e não uma imagem. Porque tudo que nós somos é imagem. As pessoas olham para nós e a gente vende o espiritual. A gente vende uma imagem de que está tudo bem, que a nossa vida é perfeita, quando na verdade, lá na sua intimidade, dentro de você, você sabe que existem áreas da sua vida que precisam de conserto, que precisam de cura, áreas que precisam ser mudadas, áreas que precisam ser tocadas. Sabe aquela coisa? Às vezes a gente joga por debaixo do tapete, porque se tocar nesse assunto vai dar problema. Se a gente colocar a mão nessa ferida, vai sair pus, porque o negócio está feio. Querido, mas só existe cura quando a gente põe a mão na ferida. Só existe cura quando a gente se submete ao tratamento de Deus. Só existe cura quando a gente entende qual é a verdade de Deus para as nossas vidas. Só existe cura quando somos confrontados, e aquele confronto não nos faz ficar magoado com A, com B, com C. Não nos faz ficar magoados com o pastor. Não, o pastor me conhece, pelo amor de Deus, irmão. Davi não tinha essa dificuldade. Você já pensou hoje de dizer para a tua esposa algumas verdades
Você já pensou em dizer para o teu marido hoje de manhã algumas verdades que você talvez está levando com a barriga, mas enquanto você leva com a barriga nada muda, tudo continua igual? Você já pensou em dizer algumas verdades para o teu filho? Não, se eu disser isso ele vai ficar mais rebelde. É a verdade que liberta. Você já pensou em dizer algumas coisas para o seu pai, para sua mãe? Pai, olha, eu queria ser mais próximo do Senhor, mas acontece isso. Aquilo aparentemente pode doer, mas entenda que aquela verdade vai trazer restauração, vai trazer cura, vai trazer intimidade, vai trazer você para mais perto do teu cônjuge, vai trazer você para mais perto, meu irmão, do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, do teu filho, seja lá de quem for. Mas aprenda a falar a verdade. E quando você falar a verdade, fique também do outro lado, aprenda a assimilar a verdade que você está ouvindo. Por quê? Porque tem muita gente boa para falar a verdade, mas não tem coração para ouvir verdade. Eu gosto de falar, mas eu não gosto de ouvir. Isso se chama incoerência. Mas eu quero ser profeta de Deus nessa manhã, para profetizar que Deus está derramando uma unção de verdade sobre as nossas vidas. Uma unção que vai mudar a nossa casa, a nossa família. Uma unção que vai mudar, meu irmão, a nossa vida espiritual. Porque eu quero ser um pastor de verdade. Eu quero ser um ministro de louvor de verdade. Eu quero ser um músico de verdade. Eu quero ser um membro de verdade. Eu quero ser alguém de verdade. Porque naquele grande dia, quando Deus me chamar, Deus não vai ficar polarizando, Deus não vai ficar me enganando. Ou eu sou de Deus, vinde a mim, filho, e entrai no gozo do seu Senhor, porque fostes verdadeiro, fostes fiel a mim. Você não era simplesmente um artista, um ator, alguém em cima do palco, mas você era de verdade. Você era na intimidade, você era no quarto, quando ninguém estava olhando para você. Os meus olhos estavam sobre você, porque você foi fiel a mim no quarto. Eu vou te honrar publicamente falando, porque essa é a vontade de Deus, e esse é o Deus que nós servimos. O nosso culto não começa aqui. O nosso culto começa na nossa verdade, na nossa intimidade. Nós não temos como enganar a Deus, não temos como falar em línguas aqui em cima, mas quando estamos no carro ouvindo louvor, o nosso coração os nossos olhos não têm nem lágrimas, porque somos artistas e profissionais evangélicos e gospel. Deus não é evangélico, Deus não é gospel. Deus é Deus. E Ele procura verdadeiros adoradores, porque se Ele procura verdadeiros é porque tem falsos. Existem falsos adoradores, falsos profetas, falsas igrejas, falsos. Assim como Davi não teve dificuldade com a verdade, eu profetizo que nós vamos também ter sucesso, êxito, seremos abençoados com as verdades da vida que Deus vai colocar sobre cada um de nós. Você crê nessa verdade? Se coloca de pé no teu lugar, em nome de Jesus.